Bíblia aberta, você vai abrir no Evangelho que escreveu Mateus. Evangelho de Mateus. Vamos abrir no capítulo 18. Evangelho de Mateus 18. Primeiro livro do Novo Testamento, depois do período interbíblico. Depois daquela página branca que você tem, que separa o Velho do Novo Testamento, período de aproximadamente 400 anos em que Deus se calou, não falou com seu povo, mas veio a plenitude dos tempos através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preconizado por João Batista. E aí começam os evangelhos, oh glória! Aí começa a nova etapa. Ressurge, né? O povo ressurge das cinzas através do nosso Deus. É maravilhoso. A promessa ressurge, né? Ela volta à expectação. Mateus 18, capítulo 18, versículo 21. Está escrito: Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu terei que perdoá-lo? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer as contas com seus servos. Começando a fazer as contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar o seu senhor, mandou então ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo lhe pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso comigo, e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi e aprisionou na cadeia até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao rei tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, esta é a tua hora, é o teu momento, te dou graças, peço a tua graça e a tua misericórdia, Pai. Fala ao nosso coração nessa noite, nos ajuda a entender o teu propósito, Deus Santo. Abre o entendimento da tua igreja, Pai, e o teu nome, Deus amado, vai ser glorificado. Amém. Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Palavra, um trecho bíblico, verdade, que o Senhor ministrava, que faz a gente ficar preocupado. Amém? Eu li uma história, eu gosto de contar algumas histórias, e ela não é apenas uma ilustração, ela é fato, ela não é apenas uma parábola, não é apenas um conto, ela é fato, aconteceu realmente.
E imagine você o cenário. A cada semana, Thales é o nome de um jovem. Esse rapaz chamado Thales, ele é solicitado, ele é obrigado a enviar $1 a uma família que honestamente ele preferia esquecer. $1 toda semana. Por quê? Quando esse rapaz ele tinha seus 17 anos, depois da farra, numa noite, ele dirigia o seu carro, que na realidade era do seu pai, embriagado, e atropelou uma jovem. O nome dessa jovem era Stephanie. Stephanie tinha também 18 anos. O fato aconteceu em 1982, numa cidadezinha dos Estados Unidos. Condenação, homicídio culposo, sem intenção de matar. O juiz estabeleceu a pena, que ele deveria pagar alguns serviços comunitários, ia participar de uma campanha em relação a dirigir embriagado durante 7 anos, iria ter que entregar cestas básicas durante mais uns 3 anos aí para uma entidade, mas a pena que mais foi difícil para Thales entender foi a pena que a família exigiu. O que é, pastor? Uma indenização. Alguns serviços comunitários e o pagamento de uma indenização. Toda semana Thales deveria enviar um cheque, toda semana, um cheque, no valor de $1, em nome da família. Isso de 1982 até agosto do ano 2000. Seriam 18 anos enviando cheques toda semana. E o cheque no valor de $1. A família, nesse período de tempo, chegou a levar Thales 4 vezes ao tribunal. Porque de uma forma ou de outra ele falhou com o pagamento. E cada vez que ele falhou com o pagamento, ele ficou 30 dias na cadeia, por causa de $1 que ele deixou de pagar. Essa era a sentença. E ele insistia em dizer que ele não estava desprezando a ordem. Ele achava tudo muito justo. Ele estava muito assombrado com a morte daquela garota, atormentado pela lembrança. Ele não conseguia esquecer. Quando ele pensava que ele estava esquecendo do acidente, na outra semana ele tinha que fazer um cheque, o cheque nominal, tinha que chegar lá, tocar a campainha e falar, vim trazer o cheque. Foi uma exigência da família. Toda semana. Queria viajar, não pode. Eu posso até viajar, mas sexta-feira que vem eu tenho que estar aí. Por quê? Eu tenho que preencher um cheque de $1, ir na casa da família, apertar a campainha, entregar $1. Cheque. Ele tentou quitar a dívida. Ele tentou, de todos os jeitos ele tentou. Ele chegou até propor uma caixa de cheques. Eu preencho aqui, olha, 1000 cheques de $1. Tá bom? Resolve o problema? Não, não quero. Eu quero que você venha toda sexta-feira no meu portão, bata a palma e me entregue o cheque nominal de $1. A família não queria. A sentença era entregar toda semana. Ele chegou a oferecer muitas vezes mais o valor da indenização. Eu pago 3, 4, 5 vezes mais esse valor, mas eu não quero mais. Não, você vai vir toda semana. Toda semana. A família não aceitava. A família não queria dinheiro. A família queria a penitência de Thales. Toda semana. Amém? Queriam que Thales se lembrasse do episódio toda semana. Gastasse o seu tempo
prorrogasse compromissos, né? E fizesse um cheque e enviasse para a família. A mãe da garota, numa certa ocasião, ela disse: queremos receber o cheque cada semana, no dia certo, até agosto do ano de 2000. Por 18 anos, ele entregou os míseros $936. Isso não é dinheiro. 936 pagamentos. Não era o dinheiro que a família queria. Thales cometeu um crime? Homicídio culposo? Não poderia ficar impune? Claro que não. Mas algo me incomoda nessa história. E é baseado muitas vezes numa história que a gente monta uma mensagem. Muitas vezes é baseado numa história que a gente vai buscar o porquê. Né? Será que essa família, e eu me pergunto, será que essa família ficou com a alma lavada quando ela recebeu o seu último cheque? Porque a família concorda comigo que ela não esqueceu por 18 anos. Foi ruim para Thales? Foi. Mas você concorda que toda semana era ruim também para a família? A família, será que ficou em paz depois do mês de agosto do ano 2000? 18 anos depois? Será que a família foi capaz de enterrar o assunto quando ela pegou o último cheque? O preço da restituição, 18 anos, foram suficientes para a família ficar em paz? 196 meses de remorso é um preço adequado? Se você fosse da família, quantos pagamentos você iria requerer? Se você fosse da família, quantos pagamentos você requereria? Você fala: pastor, não quero nem pensar nisso. É uma tragédia. E eu tenho uma palavra para você nessa noite. Talvez você não perdeu alguém de forma trágica. Talvez, querido, a vítima foi você. Alguém que um dia, em algum lugar, te feriu. Uma garota de 18 anos aqui morreu porque alguém bebeu demais. Talvez parte de você tenha morrido porque alguém falou demais. Porque alguém exigiu demais. Talvez com o tempo você vem se definhando na tua vida, vem morrendo aos poucos, porque alguém tem te prejudicado demais. Alguém negligenciou você demais. Todos estão feridos. Consequentemente, todos devem exigir seus pagamentos. Será que é assim que funciona? Quantos pagamentos eu vou exigir? Quantos pagamentos eu exigirei pelos danos que outro causou para mim? Talvez nós não queremos que os nossos ofensores preencham cheque, mas que ele preencha todas as nossas exigências no campo minado da vingança. Pastor, o que é isso, pastor? Vingança, querido. Você concorda comigo que o que essa família queria era uma forma dolorosa de se vingar? Espantoso com criativo, meu querido. Eles foram aqui nessa desforra. Espantoso muitas vezes é a forma que a gente quer nos vingar. O que importa é que a justiça seja feita da nossa ótica. Para você ver a seriedade desse texto. Bíblia é isso. Bíblia a gente tem que ler e a gente tem que mergulhar na proposta que Jesus está nos trazendo. Espantoso com criativo podemos ser nas nossas desforras, nas nossas vinganças. O que importa é que justiça seja feita da nossa ótica. Justiça feita, alma lavada, vingança plena. Até quando?
até aquela pessoa cruzar teu caminho de novo, até você pensar naquela pessoa novamente. Aí parece que volta tudo. Até acontecer algo que te traga à memória o que você passou, o que você me fez. E aí o que acontece? Parece que tinha já até esquecido, mas quando aquilo cruza o teu caminho novamente, você vê lá novamente a pessoa, e você lembra daquilo ali, é como se a gente exigisse um outro cheque. Sabe aquele sentimento que eu não posso deixar sarar? Sabe aquele sentimento que você não pode ficar melhor do que eu estou? Você tem que ficar pior. Você me fez mal. Então não é justo você hoje se sentir bem e eu continuar me sentindo mal. Quem está entendendo, diga amém. Não posso deixar você sarar antes de mim. Não posso. Então enquanto eu sofro, você sofre também. Enquanto me magoou, você se magoa também. Você me feriu, então vou fazer você se sentir mal. Enquanto eu sangro, né? Mesmo que eu tenha que reabrir as minhas feridas para sangrar, eu quero que você se sinta mal. Então deixamos de ser vítimas, querido, quando a gente faz esse processo. Que a gente quer ver nas pessoas um sentimento cravado nela, um sentimento pior do que aquele que a gente está sentindo. Então nós deixamos de ser vítimas, e quando a gente consegue ver o outro na pior, a gente se sente vencedor. Que lixo. Quando eu consigo fazer o outro se sentir um lixo. Amados, o que nós devemos fazer diante desse sentimento? O que eu devo fazer, pastor, para desarraigar esse problema da minha vida? Fui ofendido, fui ultrajado, fui pisado, fui espizinhado, fui enganado, fui traído. Mas isso eu vou ter que alimentar o resto da vida? Eu vou ter que sempre carregar esse problema? Eu sempre vou ter que estar com o meu talão de cheque pronto para mim fazer o cheque e lembrar do problema? Como será que eu vou conseguir romper esse ciclo maligno de amargura e fúria, pastor? Quantos pagamentos devo exigir da pessoa que me machucou para poder amainar a minha fúria? Quanto eu devo exigir? E aqui nós entramos no texto. Aí é Bíblia. Aí Pedro chega um dia para o Senhor e faz uma pergunta similar ao Senhor Jesus. E ele fala para o Senhor Jesus: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Quantas vezes, Senhor? Até 7. Por que até 7? Porque na lei judaica a orientação era o seguinte: você deve perdoar o seu irmão até 3 vezes. Até 3 vezes. Perdoa. O Pedro falou: não, estou falando com Jesus. Ele é o príncipe da paz, né? O dono do amor. Né? 3. Não, 3 eu vou estar sendo igual aos judeus. Senhor, até 7. Até 7. Ele estava preocupado com a quantidade. A lei judaica estipulou 3. Pedro está disposto a dobrar. E dar mais um de lambuja. 7. Impressionei Jesus agora. Impressionei Jesus. Jesus pensava que eu ia falar 3. Eu falei 7. O dobro e mais um. Para ficar de bônus. Amém? A disposição de Pedro em perdoar. Negócio maravilhoso. Acima dos limites. É 3, eu estou perdoando 7. O que o senhor acha? O que o senhor acha, Senhor? O que você acha, Valmir? É bom, né? 7, estou acima da média. Mas eu aprendo com meu Senhor. Aí desmonta o homem. Aí desmonta a carne. Aí desmonta o sentimento.
todo nariz empinado tem que abaixar, todo queixo duro tem que recuar, toda altivez tem que se prostrar, porque aí nós estamos falando de Jesus Cristo. E ele diz, não foi o que aconteceu, né? O Pedro esperava impressionar o Senhor, mas a resposta do mestre nos espanta. Nos espanta. Não há limites para perdoar. E o Senhor responde no versículo 22. Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Se você, querido, parou para fazer multiplicação agora, para saber quanto é essa conta, você acaba perdendo o foco da mensagem de Cristo. Não é isso. O Senhor Jesus, ele não está muito preocupado com o número aqui. E nem quer que você corra agora para uma calculadora, ou pega a sua tabuada, né? O celular e comece a fazer conta. Porque ele não quer que você perca o foco da proposta, o foco da mensagem. Jesus não está pedindo para você ser misericordioso, se você está regulando a graça. Amém? O Senhor não está pedindo para você ser misericordioso, se você está controlando não 6, mais uma. Olha, se ele pisar na bola mais uma vez, chegou no limite, você está regulando a graça. Amém? Devo perdoar a todos, pastor, então, diante dessa palavra do Senhor Jesus? Devo, pastor. O senhor não conhece a minha vida, o senhor não viu o que eu passei? Devo perdoar a todos. Inclusive o pai que me abandonou quando eu era criança, eu devo perdoar ele, pastor? Eu devo perdoar a minha esposa que me desprezou por causa de um homem mais novo? Eu devo? Será que eu devo perdoar o patrão que me despediu no momento que eu estava com a criança doente em casa, precisando comprar remédio, ele me despediu? Será que eu devo perdoar aquela pessoa que abusou de mim naquela noite, pastor? Quando eu era criança? Para nos ajudar na resposta, Jesus então conta a parábola. Amém? Você percebe que depois da orientação que o Senhor dá aqui para o Pedro, ele entra com a parábola explicativa, para orientar, para nos encher de esperança e nós vermos quão pequeno nós somos com a nossa racionalidade, com o nosso intelecto, né? E ele conta a parábola do Senhor que perdoou a dívida do seu servo. A palavra do Senhor diz que esse homem, ele devia para o seu senhor 10.000 talentos. E não tendo como pagar, ele entrou em desespero porque os filhos iam ser vendidos, ele ia ser vendido como escravo, a esposa ia ser vendida como escrava, todos os bens deles ia ser né, tomados. Ele entra em desespero e ele chega para o senhor dele e fala, sê misericordioso para comigo, e tudo te pagarei. Qual é a condição? Seja misericordioso, generoso comigo, que eu vou te pagar. É uma troca justa? É uma troca justa? E se o Senhor aqui, da história, da parábola do Senhor Jesus, ele vai além? Porque a palavra diz que ele, e movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Isso não é só ser generoso, é ser gracioso. Não é ser apenas misericordioso, é ir muito além. Quem contou essa parábola? Senhor Jesus. Esse homem, esse servo, estava com um problema seríssimo. Eu não sei, mas por alguma razão ele acumulou uma dívida de milhões. 10.000 talentos. 10.000 talentos. Muita coisa em jogo. Sua dívida ia muito além do que ele podia pagar. Amados, algo muito parecido com a dívida desse servo é a nossa dívida. Nosso débito vai muito além daquilo que nós podemos pagar.
nossos bolsos, querido, estão vazios. Nossos débitos são de milhões em relação àquilo que a gente deve. Deve para quem? Para o teu irmão? Não. A gente deve para o Senhor. E o que fazer? Como saldar essa dívida? A Bíblia vai nos ensinar já já. Tem um jeito de você pagar. Não precisamos aqui de um salário gordo. Nós precisamos de um presente. Amém? Esse homem aqui, ele recebeu, foi um presente, o perdão de uma dívida. Nós não, aqui, está se afogando, a gente não precisa de aula de natação. Está se afogando, está difícil? Nós precisamos, meu querido, de um salva-vidas. E o nosso salva-vidas se chama Jesus Cristo. Jesus, quando nos viu morrendo, perdido, endividado, e a cédula que era contra nós é altíssima. Não tínhamos como pagar e Satanás era o credor da época. Quando ele viu que nós estávamos nos afogando nesse oceano do desespero e da morte, o Senhor simplesmente ele pulou nesse oceano e nos salvou. O que aconteceu, pastor? Nosso mestre perdoou uma dívida impagável. E eu pergunto para você, ele perdoou uma dívida que nós não tínhamos condição de pagar. Pergunto para você, ele exigiu algum reembolso? Ele exigiu algum cheque? Nunca. Nunca. Isso não faz parte do caráter do Senhor. Simplesmente ele perdoou. Simplesmente ele abençoou. Simplesmente ele nos salvou. Amém? Pessoas utilizam do nome de Deus. E isso me entristece. Vou perguntar de novo. Deus, para nos salvar e para pagar a nossa dívida, ele exigiu depois algum reembolso, amados? Não. Ele exigiu algum cheque? Não. Alguma troca? O que esse senhor aqui, desse servo, exigiu dele? Nada. Ele simplesmente perdoou a dívida. O homem que estava até disposto, ser misericordioso comigo e tudo te pagarei. Ele falou, não, eu te perdoo, perdoa a tua dívida. Assim foi conosco. Então, peraí, ele não exigiu nem o reembolso? Não. Exigiu algum cheque? Não. Porque isso não faz parte do caráter de Deus. Pessoas utilizam o nome de Deus para negociar a salvação. É pecado. Mas isso não acontece no século 21. Amém? Quem tem visto alguma coisa parecida, eu realmente vou te falar uma coisa, isso não acontece. Negociar bênção por dinheiro, mercadejar a palavra do Senhor, graças a Deus isso não acontece no Brasil. Porque todos sabem que quem faz isso está cometendo pecado contra Deus. E quem faz isso é ladrão. E como a gente não tem isso no nosso meio, graças a Deus, glória a Deus e aleluia, toca para frente. Deus também não ficou lembrando. Ficou nos lembrando dos nossos pecados. Deus não lembra você, meu querido, daquilo que você fez, daquilo que você cometeu. Quem faz isso é Satanás. Se alguma coisa vem te espetando e lembrando você do que você fez lá atrás, é o capiroto, não é de Deus, querido. A palavra do Senhor diz que isso aí ele jogou, lançou. Ele diz que esse negócio ele nem se lembra mais. Está no mar do esquecimento. Se alguma coisa faz você remoer o passado, isso é opressão maligna. Dá um chute nisso, querido. Clama pelo sangue do Senhor Jesus e acredite que por você ele morreu e ponto final. O inimigo não tem poder sobre a tua vida para vir te acusar e falar para você, você lembra? Você lembra? Você lembra? Amém? Ele não fica te lembrando de seus pecados. Deus lembra você apenas da graça que ele tem em relação a você. Amado, se Deus cobrasse a gente
Se Deus nos cobrasse por nossos pecados, nós seríamos uma civilização totalmente mutilada. Complicado. O que Deus quer que nós façamos, e aí nós entramos no segundo texto, o que Ele quer que a gente venha fazer com a graça que Ele nos entregou, o que é? Distribua ao nosso semelhante. Multiplicação da graça. Ele te abençoa, o Senhor Ele derrama as graças dele sobre a tua vida. O que você tem agora? A graça do Senhor. O que eu faço com ela, pastor? Distribua ao seu semelhante. Distribua ao seu semelhante. Mateus 18, do 28, aqui para frente, esse homem ele foi perdoado. Mas esse homem que foi perdoado milhões, agora ele está sufocando aqui no versículo 28, alguém que lhe deve alguns trocados. Está devendo para ele aqui uma miséria e ele está sufocando o camarada aqui. A diferença do Senhor para o servo está no caráter. Aquele que foi perdoado milhões, exige agora que seu devedor seja colocado atrás das grades. E ele usa a mesma expressão, os mesmos termos que esse primeiro utilizou para com o rei. Qual foi, pastor? Então o companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, olha os mesmos termos, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. O Senhor, lá atrás, o que fez diante de tal declaração? Então o Senhor, versículo 27, daquele servo movido de íntima compaixão, soltou, perdoou a sua dívida. Esse respondeu do mesmo jeito ou não? Não. Versículo 30. Ele, porém, não quis. Antes foi e prendeu ele na prisão, até que pagasse a dívida. Você percebeu, querido, como é complicado? Ele não é apenas, e coloca na prisão, ele não é apenas ingrato, como ele é irracional. Como uma pessoa na cadeia pode pagar o outro. Né? Como ele espera que o homem arranje dinheiro estando atrás das grades? A decisão aqui não faz sentido. O ódio que a gente percebe aqui nesta pessoa também não faz sentido. Como pode, e agora é para mim e para você, como pode um perdoado não perdoar? Olha para o teu irmão e fala, irmão. Olha para ele e fala, irmão. Como pode, irmão, um perdoado não perdoar? Como pode um homem livre não se apressar em libertar os outros? Como pode alguém que é livre, através de Cristo Jesus, não se apressar para tirar os outros das garras do inimigo? De novo, a resposta vem da boca do Senhor Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 47. Não precisa abrir. Está escrito lá, aquele a quem é pouco perdoado, pouco ama. Como funciona isso, pastor? Amados, honestamente, é difícil a gente olhar para a nossa história. É difícil. A gente olhar para o nosso passado, para os nossos pecados, né? E considerar que tudo foi perdoado por Deus. Muitas vezes bate uma incerteza. Será que Ele perdoou mesmo? Acreditar que nós estamos completamente, eternamente livres da dívida, não é fácil. Mesmo que nós estivéssemos muitas vezes diante do trono de Deus, Ele dissesse para a gente, olha, está perdoado os seus pecados. Nunca mais toque nesse assunto. Você sabe o que ia acontecer? Muitos iriam duvidar. Por isso que ele comenta, aquele a quem é pouco perdoado, pouco ama. Como resultado, as pessoas não acreditam. Não acreditam nessa graça, não acreditam nesse perdão. E a muitos é perdoado apenas um pouco. Por isso que o Senhor Jesus ele ministra no capítulo 7. Não que a graça de Deus seja limitada, mas porque a fé do pecador é pequena. Então, meu amado, olha, aproveita. Aproveita a graça do Senhor e acredite poderosamente que você foi perdoado de tudo.
Acredite, querido, você quer ter essa abundância de graça, de misericórdia, de perdão na tua vida, então você tem que acreditar nessa palavra. Você tem que acreditar, Deus está disposto a perdoar tudo e apagar tudo por completo da tua história lá atrás, do seu passado. Como que funciona, pastor? Acontece assim. O Senhor nos leva para passear, para visitar o tanque da misericórdia. E Ele fala, pode mergulhar, você está perdoado, vida nova. Muitos o que fazem? Mergulham. Estou debaixo da palavra, estou debaixo da unção, estou debaixo da direção, estou debaixo do perdão do Senhor, da graça da misericórdia, mergulho. Outros chegam lá, vê o tanque da misericórdia do Senhor e só molha o pé. Quer dizer, não mergulha. Ou seja, apenas toca. Alguns mergulham, enquanto outros só tocam a superfície. Esses, sabe o que acontece com eles? Eles não se sentem perdoados, porque não mergulhou. Talvez é isso, lendo essa parábola, talvez seja isso que esse primeiro servo, ele sentiu. Que não tinha sido perdoado por completo, ou ele não estava acreditando. Abra em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Quando a graça vier, meu querido, abrace. Quando a misericórdia e a graça te alcançar, meu amado, acredite que ela é de fato da parte de Deus. Capítulo 12 de Hebreus, versículo 15, está escrito: cuidem para que ninguém se prive da graça de Deus. Ou seja, ela é abundante, é para todos. Em Hebreus aqui está dizendo, olha, toma cuidado, presta atenção, a graça existe. Mergulhe no tanque da misericórdia e da graça do Senhor. Cuidem para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz do quê? De amargura. Ô pastor, então quer dizer que se eu tenho amargura no meu coração, eu não me sinto agraciado por Deus? Exatamente, é o ponto-chave. Se você tem um sentimento de amargura enraizado dentro do teu coração, você não acredita na graça de Deus. Você chega no tanque da graça e apenas toca na superfície. Esse sou eu. Você pode falar, pastor, esse sou eu. Eu ainda tenho amargura e angústia. Então você não mergulhou no tanque da graça do Senhor. Difícil de entender? Não? Amém. Cuidem para que ninguém se prive da graça de Deus. Olha a observação que a Bíblia está nos ensinando. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, contaminando a muitos. A graça, querido, é algo muito sério. A gente já vem pregando sobre a graça aqui já tem quase um mês. Há essa necessidade. O Paulo aqui, talvez na sua última carta, antes de ser condenado, antes de morrer, ele escreve talvez para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, e ele diz, quer ser fortalecido, ô Timóteo? Se fortaleça, não em homens, mas se fortaleça na graça de Deus. Você quer se fortalecer na tua vida? Quer ser um gigante? Quer estar firme? Quer enfrentar os problemas de cabeça erguido? Olha o conselho que Paulo dá para Timóteo: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amados, nós precisamos fazer uso daquilo que nós recebemos. O que nós recebemos, pastor? A graça de Deus. A graça e a misericórdia do Senhor. Como o Senhor foi gracioso conosco. E por que existe uma dificuldade danada da gente ser gracioso com o nosso próximo? Aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que no calor da batalha, um soldado alemão, fugindo daqui, fugindo dali, de repente ele viu uma trincheira em desuso. Ele pensou que não tinha ninguém, ele pulou para se esconder. Só que quando ele entra na trincheira, ele encontra um inimigo ferido. O soldado estava muito abatido.
encharcado de sangue. Estava ali poucos minutos da morte. Comovido ali com a situação, o soldado alemão, ele pega o seu cantil com água e oferece para aquele outro soldado. Esse pequeno gesto, essa pequena ação, essa coisa pequenininha que ele fez, gesto de bondade, de misericórdia e de graça, né? Fez com que ali fosse um vínculo fosse estabelecido entre os dois. O soldado ferido, já nos seus últimos suspiros, ele aponta para o soldado o bolso da camisa. E ali, o soldado alemão, ele tira da camisa uma carteira. Dentro da carteira, tinha a foto dos seus 3 filhinhos e da sua esposa, da sua mãe. Encontrou ali os retratos da família. E aí o soldado alemão pegou todas as fotos, as fotografias, e ficou mostrando para ele. Para que ele pudesse olhar os seus amados pela última vez. As balas zunindo a trincheira. A guerra em sua volta. E esses 2 inimigos foram por poucos minutos amigos. Foram amigos. Uma história real. Muito bonita. O que aconteceu naquela trincheira? Entre aqueles 2. Cessou a guerra? Não. O que aconteceu? Cessou o mal? O que era errado se tornou direito? Não. Mas o que aconteceu ali foi que 2 inimigos se olharam com perdão, com graça e misericórdia e gratidão. Amém? Eu montava essa palavra e Deus, no momento que eu escrevia, eu senti de escrever que o outro não é o seu adversário. O outro é seu semelhante. E todos nós somos semelhantes a Deus. Quando você agride seu semelhante, você agride a Deus. Muitas vezes, querido, você vai pular em trincheiras que você pensa que está em desuso. Mas você ali vai se deparar com algumas situações. Você vai encontrar pessoas nessas trincheiras que você vai pular. Cuidado da forma que você vai reagir diante daqueles que ali você encontrar. Deus está contemplando a nossa reação, a nossa atitude. E Ele fala, a quem muito. E o Senhor, Ele fala até na oração, né? Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Agora eu te pergunto, você queria realmente que Deus te perdoasse do mesmo jeito que você perdoa? Você realmente queria que Deus medisse você com a mesma régua que você mede o seu irmão? Então que nessa noite nós venhamos a sair daqui, repensando a nossa vida. Talvez amanhã você tenha que pular numa trincheira para se livrar dos tiros da vida, né? Das situações. E lá você encontre alguém que está precisando de você. Ah, pastor, mas não engula essa pessoa. Ah, não suporto essa pessoa. Ah, pastor, é difícil, intragável. Querido, no nome de Jesus Cristo, lembra dessa palavra. Leva ela para a tua casa, para a tua vida.